Jesus disse-lhe: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, e tudo está preparado. Até aqui. Vamos orar, nosso Deus, que nos fale, que o teu Espírito esteja marcando os nossos corações para podermos estar assim caminhando na sua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Nós sabemos que a intenção de Deus sempre foi nos dar salvação. A salvação, nós vamos ter a certeza dela definitiva nós chegarmos lá, né? Tomar posse dela. Nós já estamos salvos, porque a palavra de Deus não volta atrás. E se o Senhor aceitou a nossa confissão e a nossa entrega, que é a aceitação de Jesus como nosso Salvador, está tudo certo, não tem dificuldade nenhuma. Mas, até chegarmos na posse dessa bênção, nós temos uma luta e é travada dia a dia, porque nós temos um inimigo quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e quer anular a palavra de Deus. Ele não tem como anular a palavra de Deus. Então ele investe contra quem? Contra aqueles que o Senhor tem chamado. Porque entre nós e Deus, nós somos um ponto fraco. Ele não vai anular a palavra de Deus, mas aquele que se deixar ser levado por aquilo que o inimigo oferece, na sua vida a palavra de Deus será anulada. Essa é uma realidade. Estou falando mistério, não tem novidade nenhuma. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor, então, Ele manda todo o recurso e nos dá todo o recurso para vencermos todas as dificuldades. Por isso Ele enviou o seu Filho, não poupou esforços, mandou do melhor e do bom, né? Do bom e do melhor. E depois enviou o seu Espírito, para que possamos estar firmados na sua presença. Então nós temos tudo o que precisamos para sermos vitoriosos nessa caminhada. Amém. O que nós precisamos, a base de tudo isso é a humildade. Porque muitas vezes entra outros sentimentos que acabam nos afastando da presença do Senhor. E foi, por exemplo, o que aconteceu com Israel. Israel existe de misericórdia do Senhor, nós sabemos disso. E o Senhor fez já para mostrar que Ele não precisa de ninguém quando Ele quer fazer. Ele pegou um homem idoso, 100 anos de idade, tinha Abraão quando seu filho nasceu, Isaac, uma senhora de 75 anos. E desse casal idoso, o Senhor gerou uma criança. E dessa criança, Isaac, o Senhor foi e gerou a nação de Israel. Israel existe porque Deus quis. Deus quis. E se nós olharmos com mais detalhe, sempre falamos dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas as 3 esposas dos 3 eram estéreis. Tanto Sara, a esposa de Abraão, Rebeca, e a outra também de Jacó. Nós vimos que Israel existe porque o Senhor teve misericórdia. Teve muita misericórdia. Não tinha terra, aí o Senhor providenciou terra. Não tinha, o Senhor foi providenciando tudo. O objetivo de Deus é exatamente essa parábola aqui. Um grande banquete, a salvação. O Senhor tem preparado na eternidade. Mas quando Jesus veio, exatamente para confirmar aquela bênção, o que foi que aconteceu? Eles recusaram o convite para entrar nas bodas. Paulo chega a escrever a respeito disso, né? Se com a rejeição de Israel nós recebemos tamanha bênção, porque para nós foi-nos
estendida a salvação, nós que não somos do povo de Israel, somos gentios, né? Que não seria se eles tivessem aceitado o Senhor. Mas essa parábola aqui, ela é muito clara. E nós não queremos, e nós não temos condições de julgar ninguém. Nós estamos só conversando aqui, falando de fatos. Porque agora é a nossa vez de ou sermos humildes para aceitar o convite, ou sermos soberbos para recusar o convite. Seja qual for a desculpa que nós possamos usar. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor mostra as nossas origens. Como o Senhor nos encontrou. Como o Senhor nos resgatou a sua presença. Veja bem, a parábola fala que os convidados foram dando desculpas. Eu só li o início dela, mas as desculpas eram as mais interessantes, né? O primeiro, que ali foi convidado ali, pediu desculpa, dizendo: comprei um campo, importa vê-lo. Rogo que haja excusado, ou seja, que me desculpe por eu não poder ir. Comprei um campo, não tinha nada. O Senhor deu tudo. E na hora H, a desculpa é que eu vou ficar na terra mesmo. Comprei o campo. Trocou a posse da morada eterna por uma posse de algo passageiro, porque nesse mundo nós vivemos num universo, em um mundo em que tudo ele existe por um tempo. O segundo, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-lo. De novo, preso, a junta de boi para puxar o arado, preso à terra. De novo, trocando a bênção do Senhor, em vez de estar preso à promessa de Deus, preso às coisas desse mundo. E o terceiro nem desculpa pediu. Disse apenas: casei. Por quê? Porque na lei de Israel, lá que o Senhor deu a Moisés, aquele que casasse no primeiro ano, ele não precisava ir à guerra e não precisava assumir compromissos, porque ele tinha um compromisso, ele tinha uma família, ele começava ali. Por isso que ele nem pede desculpa, porque ele disse: não, eu estou coberto de razão, porque o homem sempre tem razão, né? Ele só não tem, muitas vezes, a revelação do Senhor, mas a razão não leva ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é a revelação de Deus. Mas o que o dono da festa ali, o Senhor da casa, quem fez a grande ceia ali, desistiu? Não desistiu. Essa festa vai existir. Nós sabemos o nome dela, é a boda do Cordeiro. É lá na eternidade que o Senhor tem preparado, vai existir e vai estar cheia. A palavra é muito clara, dizendo: vai estar cheia. Quem quiser recusar, recuse. Mas o Senhor vai encher a sua casa com seus convidados. E a palavra diz que, voltando, anunciando ali o servo, o Senhor, então, o pai de família, indignou-se e disse ao seu servo: quem é esse servo que trabalha debaixo da palavra de Deus? É o Espírito Santo. É Ele que nos convida. É Ele que nos convida a estar nessa festa. E o convite dele é o toque no coração, visitando a nossa alma e nos mostrando a bênção que Deus tem para nós. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Irmãos, nós sabemos, como nós já dissemos aqui, a recusa de Israel, o Senhor virou-se para os gentios. Somos nós, outras gentes que não é de Israel. E o Senhor, então, tem estendido esse convite para nós. Mas quem somos nós? Na visão do Senhor, quem somos nós? O Senhor foi pegar os poderosos para o convite? O Senhor foi pegar aqueles que tinham muitas coisas? Não, o Senhor foi pegar quem? Pobres, aleijados, mancos e cegos. Pode procurar que nós estamos aqui. Aqui está aonde o Senhor nos encontrou. Nós somos esses aqui.
Agora tem um detalhe muito interessante aqui. Olhe bem esses convidados que o Senhor nos fala nesse versículo 21 e olhe as desculpas dos primeiros convidados. A desculpa do primeiro convidado diz assim: comprei um campo. E o primeiro ali que o Senhor mandou chamar, os pobres. O pobre não tem dinheiro para comprar campo. Tem? Não tem. O Senhor foi nos achar. O Espírito Santo olhou para nós e tocou o nosso coração. Não é porque tínhamos muita coisa, é porque não tínhamos nada. Muitos têm chegado à casa do Senhor nesse sentido. Nós não estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando principalmente das coisas espirituais. Porque não tem desculpa. Vai comprar campo como? Aonde que vai arranjar recurso? Não tem para comprar. Então não tem como recusar. Irmãos, como podemos recusar a salvação em Cristo Jesus? Como nós podemos negar tamanha bênção? Nós não temos desculpa. Não temos como dizer ao Senhor: Senhor, eu não vou a essa festa. Senhor, eu não vou estar contigo. Nós não temos. Irmãos, essa é a realidade nossa. Alguns até têm recusado, têm saído da presença do Senhor, mas é essa a realidade. Para onde iremos? Quem vai nos suprir? Quem vai nos dar o que precisamos? Quem vai alimentar a nossa alma? Quem vai dar, água para a nossa alma? Quem vai falar ao nosso coração? Quem vai nos consolar? Quem vai nos confortar? Aonde? Nós não temos aonde, não temos como. Então, os pobres foi aquele primeiro grupo que o Senhor chamou. Depois, aleijado. Nós vivemos uma sociedade já bem industrial e às vezes não temos noção como era puxar um arado naquela época. Mas, mesmo em figuras, dá para se entender os bois ou um animal de tração, pode ser um cavalo, mas o boi seria o melhor pela sua força, E também bem treinado, ele mais dócil, é o cavalo. Mas você tinha de ter um homem atrás puxando o arado, dando a direção. Vai para lá, vem para cá. Mas a pessoa que tinha um defeito físico não podia fazer esse trabalho, porque ele ia manquejar, claudicar. E o arado ia ser puxado não numa reta, ia fazendo esse trabalho que não é possível para uma plantação você fazer isso. Então, o aleijado não pode comprar uma junta de boi. O Senhor foi chamar exatamente aquele que não tem, de novo, não tem como se desculpar. De novo, aquele que não tem como dizer: Senhor, eu não tenho como ir porque eu comprei uma junta de boi. O Senhor nos achou em uma situação terrível. O Senhor nos trouxe a sua presença. Eu não conheço, você conhece alguém que aceitou Jesus, está tão bem, mas tão bem na sua vida, sua família bem estruturada, Estava tão alegre, a família feliz, unida, ali todos os recursos. Eu falei, juntaram disso, a gente precisa aceitar Jesus, Eu não conheço. Confesso a ti que eu não conheço. Eu conheço o contrário. Conheço lares desfeitos que aceitaram o Senhor Jesus e depois voltaram e casaram. O mesmo esposo e a mesma esposa. Eu conheço, não um, conheço mais de um. Conheço o quanto o Senhor opera nesse sentido. Aleluia, aleluia. Irmãos, quem éramos nós? O servo aqui do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, ele está debaixo. O que é a figura do servo? Porque ele está debaixo de uma ordem de Deus. Procura o mais necessitado. Procura aquele que não tem recurso. Procura aquele que não tem mais onde. Glória a Jesus. Vai lá e traz. O Senhor nos achou assim. O Senhor nos trouxe a sua presença assim. O aleijado fala exatamente desse que não podia, não tinha como puxar ali o arado. E o cego. A deficiência visual, é uma das piores deficiências que nós podemos ter.
porque ela nos limita de muitas coisas. E hoje ainda há muitos recursos que a pessoa pode até usar, mas principalmente naquela época, uma pessoa dessa não podia constituir família. Como ele ia trabalhar, como ele ia se sustentar? Então, o cego não podia casar. Nós vemos que quando o Senhor Jesus curou o cego lá em Jerusalém, que fez lodo nos seus olhos, e mandou que ele fosse no tanque se lavar, ele se lavou, e depois os religiosos lá procuravam os pais dele. Não tinha esposa, procuravam os pais. O quê? É seu filho? Não, ele não é filho. Por quê? Não tem como sustentar. Ele ia ser um pedinte, ele vivia sustentado disso, não tem como montar a família. Então o Senhor foi de novo chamar aquele que não tinha desculpa. Irmãos, nós podemos nos encaixar. Qual é a desculpa que nós temos para recusar o banquete que o Senhor tem nos oferecido? Qual é a desculpa? Qualquer uma será muito esfarrapada. Essa expressão vocês conhecem? Conhecem, né? Bem, Deus, né? Não terá sustento nenhum, porque o Senhor, Ele foi nos chamar exatamente como nós somos necessitados. Glória a Deus. Nós somos esses cegos, nós somos esses pobres, nós somos esses aleijados, que o Senhor enviou os seus servos, o Espírito Santo, a nos chamar. Nós aprendemos até ontem do seminário da aula de salvação, que é Deus que nos chamou à sua presença. Não fomos nós que o escolhemos. Dentro ali do ato, a eleição que vem da parte de Deus para as nossas vidas, e o chamado, o dia, a hora em que o Senhor se revelou aos nossos corações, foi quando esse servo aqui, o Espírito Santo, debaixo de uma ordem de Deus, ele foi lá e tocou no seu coração e te chamou a sua Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Qual é a desculpa que nós podemos? Graças a Deus. Mas tem uma coisa boa, porque aquele que chamou o pobre, o Senhor tem enriquecido. Glória a Deus. Tem ou não tem? Aleluia. Tem falta de alguma coisa? Não. Não temos. Porque na presença do Senhor, Aleluia, Senhor. Ele nos enriquece. Glória a Aquele que Deus. chegou aleijado, o Senhor tem curado. Glória a Deus. Aleluia. Num lar quase desfeito, uma situação difícil, eu não conseguia manter uma regularidade, o Senhor vai nos dar um equilíbrio, o Senhor nos dá a sua presença, o Senhor nos dá a direção, o seu governo. O Senhor tem feito essa diferença nas nossas vidas. Paramos de claudicar, paramos de estar variando, procurando de um lado, procurando do outro. Não, nós estamos firmes no caminho, porque o Senhor tem curado as nossas vidas. Glória a Jesus. E os cegos, chegamos cegos, mas o Senhor tem curado. Glória a Deus. O Senhor é a luz, que por isso Ele tem curado as nossas vidas, para que possamos ter essa comunhão com Ele. Irmãos, essa é a necessidade de entendimento que temos. Quem nós somos. Israel errou porque esqueceu a graça e a misericórdia do Senhor, aonde foi encontrado. E nós não podemos fazer isso. Israel, o Senhor não vai dar um prato neles, Vai. Depois de uma grande tribulação, que eu não gostaria que ninguém aqui passasse. Nem eu. Nós não podemos esquecer como o Senhor nos encontrou. Aleluia. Como o Senhor nos chamou à sua presença. Nós não podemos esquecer aquele toque que o Espírito Santo fez no nosso coração. Lembro uma igreja nossa, um culto, a conversão de uma jovem senhora. Ela entrou ali naquela igreja, ela era pastor, ali no Rio de Janeiro, ninguém a conhecia, ela sentou bem atrás,
E no culto profético o Senhor deu um sinal que entraria uma mulher. O Senhor mostrou o tipo da roupa que ela estaria vestindo, a cor, a tusa, aonde ela sentaria na igreja e até o tipo, né, do arranjo do cabelo, uma pregadeira no cabelo. O Senhor mostrou. Começamos o culto, aí o sinal o Senhor dizia que os céus se abriam para ela. Aleluia. Ali naquela coisa. Começamos o culto e rapidamente eu a identifiquei aonde ela estava sentada. E após o culto, passamos o sinal. Após o culto, ela nem esperou. Tem, né? Levanta a mão, nós vamos aí, que levanta a mão, nada. Ela veio à frente. Após o culto, a mesa apostólica e pediu, pastor, eu quero aceitar Jesus. Nós oramos com ela e tomamos contato do que ela estava vivendo. Ela tinha acabado de se separar do seu esposo, com 2 crianças de 3, 4 anos, 2 garotos daqueles, né, fora da presença do Senhor. Eu me lembro que no primeiro dia os 2 entraram lá atrás e saíram aqui na frente, né, pelo chão afora. Né? Da melhor qualidade, né, cheio de energia, né? E ela não trabalhava, ela não sabia como ia se sustentar, o que ia fazer da sua vida. Simplesmente o seu marido resolveu e abandonou ela e as crianças. Ali ela aceitou o Senhor, ela voltou para a casa dos pais, em São Paulo, ali no Vale, e se firmou diante do Senhor. As notícias é que ela estava trabalhando, seus filhos sentavam e assistiam. Aleluia. Porque toda aquela estabilidade dos pais, as crianças recebem. Mas depois que o Senhor estabiliza o pai, a mãe, a família, né, as crianças também recebem essa bênção. Irmãos, nós temos contato há muitos anos, e ela falando das bênçãos que o Senhor tinha dado, estava dando à sua vida e aos seus filhos. Irmãos, quando nós entramos na presença do Senhor, como o Senhor nos encontrou, nós não podemos esquecer disso. Nós não temos desculpa para dar ao Senhor. Não temos como dizer, eu não posso pedir desculpa, Senhor, né? Porque todo mundo tem razão, né? Ninguém quer saber de você não, ninguém faz isso. Não me desculpa, Senhor, você sabe, né? Comprei um campo. Nós não temos desculpa para dar. E tem mais um detalhe. A parábola diz que o Senhor fez tudo isso e ainda sobrou lugar. E o Senhor deu uma ordem: saí pelos caminhos valados, forçai-os a entrar, porque a minha casa que a minha casa se enche. Mas é interessante, o Espírito Santo age sem força e sem violência, né? Se não por força, não por violência. Então como é que ele faz isso? Convencendo o coração do homem. Irmãos, nós temos nesse trabalho de anunciar o Senhor, nós estamos debaixo dessa ordenança aqui. O Espírito Santo é que nos leva a pregar o Evangelho, a ir aos valados, né? E pelos caminhos, para aqueles que não têm para onde ir, como um dia nós estávamos, e dizer para eles, ainda há espaço, mas o Senhor vai encerrar, porque a festa está prestes a começar, mas ainda há espaço. E é o Espírito Santo que toca no coração, que convence o homem. O forçar do Senhor é maravilhoso. Ele não força como o homem força, não tem de fazer, não. O Senhor força, tocando no coração, tocando na mente, nos mostrando o seu poder, nos mostrando a sua glória. E hoje nós estamos diante do Senhor aguardando o início da festa, né? Aleluia. Sem desculpa a dar. Glória a Deus. Também não queremos dar. E envolvidos com esse trabalho que o servo e o Espírito Santo tem de convidar ainda mais alguns. E quando a hora e o momento chegar, que nós não sabemos qual é, mas sabemos que vai ser quando a casa eterna lá estiver cheia, o Senhor vai nos chamar na sua vida. Essa é a nossa situação, essa é a nossa posição.
Nós podemos glorificar o Senhor, porque o Senhor tem tido muita misericórdia nossa. Porque o Senhor, Glória a Deus. Ele não olhou a situação, mas Ele olhou o nosso coração. Glória a Deus. Cegos, Amém. mancos, pobres, são esses mesmo. Amém. Glória a Deus. Porque não temos desculpa para dar, a não ser aceitar o convite do Pai. Glória a Deus. Amém.